o viés do Eneagrama. Então, muito bem-vindos. Hoje é o segundo encontro da Tríade. A gente vai conversar sobre o sentir. Semana passada, então, olhamos bastante para o agir, né, para o querer, que é essa parte mais instintiva que está ligada ao nosso gut, né, ao nosso corpo. E hoje a gente vai subir um pouquinho, trabalhar o cardíaco, dessa inteligência do sentir, tá? Então, tem algumas pessoas aqui que já sabem o seu tipo pelo viés do Eneagrama, então super convido a abrir e comentar como chega para vocês. Quem ainda não tem certeza do seu tipo ou quer saber mais também, é uma horinha aí de encontro livre, aberto, que é só abrir o microfone e falar o que quiser. A gente constrói juntos, tá bom? Então, eu vou começar compartilhando a tela aqui, sempre com a nossa esfera do Eneagrama, para quem está de primeira viagem. Então, como eu estava comentando com vocês, na semana passada nós trabalhamos o 8, o 9 e o 1, que é a tríade da ação, das pessoas que têm uma inteligência mais voltada para o sentir, para o instinto. Hoje a gente vai trabalhar aqui o 2, o 3 e o 4, tá? Que são os tipos do Eneagrama que percebem a realidade muito a partir das emoções. E semana que vem, na segunda-feira que vem, nós vamos trabalhar os mentais, que são as pessoas que ressoam com o tipo 5, 6 e 7. Então, o Eneagrama é um modelo arquetípico de 9 tipos usados para o desenvolvimento pessoal por uma perspectiva de sistemas abertos. A gente não pretende encaixotar ninguém num tipo, e ele fornece uma visão das principais motivações que as pessoas têm por trás de seus comportamentos e reações, tá? Então, ele explora camadas profundas da personalidade e fornece caminho de desenvolvimento, diferente de algumas outras teorias que apenas categoriza e classifica, o Eneagrama te dá uma possibilidade, uma não, no mínimo 4 possibilidades de desenvolvimento, tá? Então, na semana que vem a gente vai olhar para esse centro de inteligência das pessoas que observam a vida interior e do mundo através do raciocínio lógico. São pessoas que têm facilidade com planos e visualizações de futuro. Na semana anterior, a gente trabalhou a inteligência do gut, né, que são pessoas mais voltadas ao agir e têm um instinto como inteligência primordial. E hoje, a gente vai conversar sobre essa região do sentir aqui, que é as pessoas que têm bastante facilidade de acessar memórias, visões, sonhos, através do cardíaco. E o que isso tem a ver com a gente, né? Por que a gente... É legal a gente saber esse tipo de estudo e da gente se autoconhecer nesse nível dos nossos instintos mais desenvolvidos, da nossa inteligência mais aprimorada. Porque dos 0 aos 7 anos, quando a gente nasce, a gente se desenvolve através do tocar, do movimento e de sentir o equilíbrio. Então, a Vanessa, quando a gente está trabalhando biografia e setênios, sempre traz a questão que do 0 aos 7 é importante a gente viver a bondade ou proporcionar a vida é boa para os nossos filhos e as pessoas que estão nessa fase de desenvolvimento, porque a gente está desenvolvendo a vontade, tá? Que tem a ver com nossos instintos. A partir dali, aí aqui está dos 4 a 14, mas é 7, tá? A gente passa a entender a vida através dos sentimentos. Então, muitas percepções, tipo cheiro, gosto, vista, calor, são desenvolvidos por esse canal de inteligência que é o nosso cardíaco. E aí a gente fala de aprimorar e trabalhar com a beleza do mundo. E a partir dos 14 anos de idade, que é o terceiro setênio, a gente se desenvolve através da linguagem, da audição, do pensamento e da estruturação do ego.
Então, é importante a gente lidar da vida como ela é, assim, com a verdade, e o que está sendo desenvolvido aí é o pensamento. Então, aqui a gente está falando dos 3 cérebros que a gente possui, né? O cérebro instintivo, que também é conhecido como reptiliano, aquele de luta e fuga, o cérebro mais sistema límbico emocional e o sistema racional, que tem a ver com o neocórtex. Por que é legal da gente conhecer o nosso centro de inteligência mais desenvolvido? Alguém quer opinar? A importância disso? Por exemplo, eu sou instintiva, eu sou tipo 9. E aí, desde que eu me conheço, eu ajo totalmente por impulso, e quando eu tenho uma vontade, eu vou lá e faço. E, de repente, quando eu entrei em contato com essa sabedoria, eu descobri que existem outras maneiras de eu agir na vida, né? Por que é importante eu saber disso e tomar consciência disso? Alguém chuta? Acho que a Josepina precisa abrir o microfone. Está falando, mas nós escutamos. Para ir mais devagar, para não quebrar a cabeça. Sim. Né? Até porque... Já que você é instintiva, você sabendo disso, você vai pensar antes de agir, né? Exatamente. Eu sabendo disso, eu busco desenvolver o meu lado mais racional, né? Ou até o lado emocional. Porque por que viver apenas com um tipo de inteligência se eu tenho 3? Né? Se eu tenho 3 cérebros, por que utilizar só um? Eu me torno um ser mais equilibrado se eu conseguir trabalhar os 3 simultaneamente. Então, pode falar, Fê. Então, eu tive o privilégio, né, de fazer o Eneagrama com a Clau e descobri que o meu tipo é 7. Então, foi tão interessante porque as relações que a gente começa a ter no decorrer da nossa vida, a gente começa a... Depois que eu fiz o Eneagrama, eu comecei a querer analisar e comecei a ver qual que é o tipo da pessoa que eu estou me relacionando, porque... essa pessoa, dependendo dos números, das flechas, e depois de todo esse conhecimento que a gente vai tendo, a gente começa a ver que as pessoas estão sempre trazendo algum autodesenvolvimento para a gente, né? Então, tem certos números que são super desafiadores para outros números, né? Por exemplo, para mim, quais que são os meus números desafiadores? Então, foi, assim, uma ferramenta de um descobrimento, assim, e também que os outros números que são super enfraquecidos dentro da gente, pelo que eu percebi é que todos os números estão dentro da gente. Só que o que mais se manifesta em mim é o número 7. Então, as pessoas que têm os outros números, Cláudia, eu não sei se está correto, né? Tipo, aí vão trazer esse desenvolvimento para mim. Então, foi, assim, muito bacana. Essa descoberta, eu não sei se é por aí, mas é assim que eu vejo, né? As minhas flechas e asas que eu vou atirando, sei lá como, mas... Sim, totalmente, Fer. Obrigada. A gente somos todos em potencial. Nós somos todos os tipos em potencial. E a gente se limitar apenas àquele número que a gente ressoa é a mesma coisa que levar uma vida limitada. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente amplia muito a forma de viver e se relacionar através de uma linguagem neutra, porque de uma forma muito objetiva você percebe que nem todo mundo, obviamente, pensa igual você, reage igual você, e você amplia a capacidade compassiva, assim, de lidar com as pessoas e melhora as relações automaticamente. Obrigada, Fê. Então, para a gente entrar um pouquinho agora nessa tríade do sentir, eu vou falar um pouquinho e depois a gente vai para uma prática. Depois das 8h30, a Vanessa vai conduzir uma interiorização e assim a gente vai seguir a nossa manhã de hoje. Essas pessoas que têm a dominância emocional percebem a realidade a partir da emoção. Então, o que significa isso? Que eles têm mais facilidade para sentir o que os outros sentem e o que os outros esperam. E para que esses tipos 2, 3 e 4 precisam se engajar, eles precisam se sentir à vontade, eles precisam se sentir queridos.
muito mais do que perceber a lógica das coisas, ou se como os mentais ou como os instintivos fazer aquilo que lhe é importante. Os tipos emocionais são extremamente empáticos e adaptáveis. Para eles, é muito fácil expressar as suas próprias emoções e eles conseguem mudar o próprio jeito conforme o ambiente externo das pessoas. Então, eles são meio camaleões, assim. Por um lado, eles podem ser mais dependentes, porque tem essa questão da imagem, de passar uma boa imagem. O excesso, né, da empatia acaba que se mistura e que aí tem dificuldade de se colocar, de se posicionar. E são pessoas que buscam o reconhecimento e aprovação porque temem a rejeição. Eles, diferente da tríade dos mentais e dos instintivos, os emocionais, a questão deles tem a ver com a rejeição. Assim como os instintivos, a emoção primordial que rege a motivação e muitas das ações é a raiva, aqui, nessa tríade, a emoção que esses tipos precisam trabalhar é a tristeza, a dor, a vergonha e a autoestima. Tá? Então, eles canalizam muito a energia para aquilo que eles sentem. Então, eles têm uma sensibilidade além dos demais tipos no Eneagrama. Na infância, provavelmente esses tipos tiveram a sensação de não ter sido amados o suficiente. Então, existe uma carência afetiva e por isso eles buscam muito essa atenção no outro. Daí, agora entrando em cada um dos tipos, né? O tipo 2, ele desenvolve uma estratégia de ajudar o outro para ser gostado. O tipo 3, ele foca no êxito, no seu fazer, em administrar o seu sucesso, para se sentir amado. E o tipo 4, ele tem uma tendência a se vitimizar. Ele sofre para que os outros tenham compaixão por ele. Tá? Então, essa é a tríade do Eneagrama que mais precisa de feedback. Então, você trabalhar com alguém que pertence a essa tríade do emocional, é importante você saber de que para eles os feedbacks são algo preciosíssimos. Assim, eles buscam elogios, eles buscam contactar-se com a opinião dos outros, para ver se ele está sendo favorável, ok. E também são pessoas extremamente... que têm uma facilidade de conexão através do cardíaco. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre essas estratégias para buscar a atenção de cada tipo? Algum tipo 2, 3 ou 4 aí que queira falar como chegou essa informação? A Vanderly está dizendo que eu estou descrevendo ela. Como é que é, Vanderly? Ela vai falar? Ela não quer falar? Pode falar, Débora, pode falar. Só rapidinho, só para contar que deu um calorão aqui. Eu já sei que eu sou tipo 2, mas quando a gente escuta, começa a cair mais fichinha ainda, né? Total sentido. É bem isso mesmo. A gente faz, e o que eu trabalho em mim agora é não ter expectativa, né? Não fazer para ter reconhecimento. Faço porque faço só e ponto, acabou. Não tão simples assim. Como diz a nossa amiga Elenice, né, Vanessa? É simples. Não, é simples, mas não é fácil. Mas nós estamos no caminho e se conhecendo já fica bem mais fácil, né? Obrigada. Obrigada, Débora. Alguém mais quer falar? Tipo 2, do tipo 3, ou do tipo 2 mesmo, ou do tipo 4? Clau, eu não me enxergo em nenhum desses... Bom dia a todos e todas. Eu não me enxergo em nenhum desses tipos, mas uma dúvida que surgiu aqui. Por um acaso, existe, da mesma forma como na astrologia, uma incompatibilidade? Porque, por exemplo, eu reconheço um lugar que eu acesso uma irritação com esses 3 tipos que você falou. E eu consegui reconhecer, assim, grandes amigas que chega uma hora que eu fico de saco cheio. Existe isso? Sei lá, sinastria do amor, dos relacionamentos? Sim. Não, total, foi aquilo que a Fernanda trouxe um pouquinho antes, Flávia. A gente tem as nossas sombras, né?
Então, por exemplo, para quem é mais mental, ou até o próprio tipo 8 ali que é instintivo, um dos caminhos de desenvolvimento é desenvolver esse lado mais empático. Então, sim. Bom, então vamos seguir. Opa! Claro, na defesa da tríade, né? Eu estou pensando se é verdade, né? As pessoas dessa tríade, eu sou do 3, eu gosto de, por exemplo, quando vou ter um primeiro encontro, um primeiro contato com uma pessoa, observar para ver como que a pessoa pode se sentir mais, ou como que eu consigo encontrar mais contato com a pessoa. Porque eu já sei que não todos somos iguais, e que todos, para ter uma ponte, para estabelecer uma ponte, precisamos, às vezes, de certas diferenças. As pessoas somos diferentes. Eu acho que essa vantagem dessa tríade, poder observar o outro e, usando dessa observação, fazendo uso dessa observação, criar uma ponte um pouco mais amena. Lógico, quando você vai evoluindo, ou você vai tendo algumas outras experiências, ferramentas, sei lá, também tem uma hora que você não tem que aceitar tudo e se adaptar tudo, né? Assim como eu acho que foi a Fernanda que falou, acabou de falar, nem tudo é aceitável, né? Você não estabelece ponte quando não tem jeito, quando você entende que com outra pessoa não tem jeito. Mas o legal dessa tríade, eu acho, e conseguir observar o outro para melhorar as conexões, para tentar um momento de mais harmonia, de mais simpatia, não necessariamente talvez harmonia, mais simpatia. E eu acho que isso é legal. Pode ajudar nas futuras construções, amizade, o que fosse a precisar. Sim, sim, é uma delícia ter emocionais num grupo, porque eles realmente criam essa cola, essa conexão. Com certeza, Rosário. Nenhum tipo tem só coisa boa, só coisa ruim. Nenhuma das tríades é melhor que a outra. Esses dias eu estava conversando aqui em casa com meus filhos, daí um deles é bem mental, assim, é óbvio que eu não falo de enneagrama, mas assim, eu estava fazendo meus links, assim, eu falei, nossa, cara, como você é mental, né? E aí eu olhei para o outro e falei assim, nossa, como você é instintivo, né? E aí o que eu falei mais instintivo, falou, você está me chamando de burro? Eu falei, não, só é uma inteligência diferente. Então, não tem certo e errado, né, Rosário? Com certeza, essa tríade é a que mais sabe se relacionar. E o tipo 3 tem essa capacidade ainda mais intensa de entender o que o outro precisa e se transformar naquilo que o outro precisa. Ele é chamado do camaleão do Enneagrama. E aí também, a gente, por essa visão, estuda que temos dois selves, um mais contraído, condicionado e imaturo, que no excesso, né, no nível de consciência espiralando para baixo é mais inconsciente, e um outro que é mais conectado à essência, que vive o seu melhor. Então, falando dessa tríade, aqueles que estão mais conectados ao lado inferior da personalidade, eles têm uma preocupação excessa com a autoimagem. E quem já está num nível de consciência que consegue se deslocar dessa preocupação da imagem, consegue expressar-se com mais autenticidade. Aquelas pessoas que ainda estão adormecidas podem viver muito preso às suas próprias emocionalidades, historinhas, chegando às vezes até a fantasiar situações. E os mais já um caminho mais longo na autoobservação já conseguem viver a veracidade e a compaixão como nenhum outros tríades do Enneagrama. Mais uma característica de quem ainda está num caminho de se trabalhar, ele é muito apegado ao humor e ele se afeta muito pelo que acontece ao redor, né? Esses tríades mais emocionais. E quem já está num caminho de desenvolvimento já consegue... Deixa eu só desligar esse WhatsApp, porque senão ele fica pitando. Já consegue ter um caminho mais conectado com o perdão, com o flow, e sabe se adaptar, direcionando o seu interno, sabendo se colocar, sabendo se posicionar.
tem uma questão em relação ao passado, né, e uma dificuldade de viver o aqui e agora. Essa tríade tem uma capacidade enorme da intuição. Então, assim, é muito bacana que quando você começa a se desenvolver, essas pessoas passam a ter uma intuição mais aflorada, assim, quanto mais vai se desenvolvendo, vai ganhando segurança e vai ganhando amadurecimento emocional. Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz que a intuição, o instinto é a espontaneidade do corpo e a intuição é a espontaneidade da alma. Então, quando eles adquirem esse amadurecimento emocional, eles conseguem atravessar as emocionalidades e se conectar com essa ação que a emoção gera de um jeito mais racionalizado, tá? E um dos caminhos de desenvolvimento é, obviamente, jamais inibir a emoção. A gente fala que quanto mais atento ao próprio corpo, às reações que você tenha, mais consciência você vai tendo, porque uma emoção, uma vez que você consegue nomear e racionalizar, ela vira um sentimento. Então, assim, um sentimento nada mais é do que uma emoção racionalizada. Tá? Então, você utiliza a sensação do teu corpo e o neocórtex junto com aquela emoção e transforma isso numa ação consciente. Tá? Então, muitas vezes, para que esses tipos consigam ter uma ação mais efetiva, inibir é um caminho bastante grande, assim, de desenvolvimento. Não é reprimir, mas sim inibir. Na hora que essa emocionalidade vem, na hora que a vontade de chorar chega, não é querer se livrar do choro, mas sim afirmar, né? Eu tô triste, tô puta da cara, tô com vontade de chorar, e aí se entrega para essa emoção. Você afirma a emoção e não reage. E aí você, de repente, se percebe criando fantasias, narrativas, mas volta para o corpo. E aí afirma de novo, o que essa tristeza se tornou? Essa tristeza se tornou sei lá, esses dias eu estava super triste e virou um perdão. Então, assim, a gente ter esse autodomínio de conseguir, conectado com esses 3 centros de inteligência que a gente tem, agir no mundo não tão preocupado com a imagem ou com a emoção que a gente está sentindo, mas sim não descartando a emoção, transformando ele em sentimento e numa ação consciente. E aí, falando um pouquinho mais da imagem, o tipo 2, ele internaliza a tristeza, porque ele se preocupa em estar bem com os outros, com o bem-estar do outro, ele se preocupa em ser amado, então, tipo 2 tem dificuldade de colocar essa tristeza para fora, então ele internaliza. O tipo 4, ao contrário, ele já tem uma facilidade enorme de externalizar a tristeza, ele é o mais intenso de todos os tipos. E aí ele acaba exagerando nos seus sentimentos e por isso parece, muitas vezes, que está nesse lugar de vitimização. E o tipo 3 sublima a tristeza. O objetivo principal é atingir as metas, é fazer o que precisa ser feito. E aí ele acredita que os sentimentos atrapalham e ele sublima a tristeza. Alguém gostaria de trazer algo que tenha vivenciado nesse sentido, de internalizar, externalizar ou sublimar a tristeza? Ou a vergonha, ou essas emoções ali que a gente falou no começo, né? Tristeza, vergonha. Cada escola do Enneagrama traz um nome, assim, mas a Integrative Nine trabalha muito com a tristeza e com a vergonha. Quem que abriu? Acho que tá todo mundo quietinho. Não, eu tenho uma dúvida. Na minha Fala, Pri. total ignorância do Enneagrama. Você trouxe ali, você trabalha com uma pessoa que é tipo 2.
Então, você já sabe mais ou menos como ela funciona. Mas como que na ignorância, né, eu não tenho lá o estudo do eneagrama dela, como que eu vou identificar? Não é muito fácil. Não, a gente fala muito, Pri, que o primeiro caminho é a gente se auto-trabalhar, né? Se auto-perceber. E, e por mais que você leia, estude muito o Eneagrama, a beleza dele está em você experimentar ele na vida. Então, com o tempo, você vai conseguindo criar suporte para as pessoas que são mais emocionais, por exemplo, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Alguém que é super emocional, de repente um tipo 4. O que eu posso fazer para trazer contentamento para essa pessoa que vive muito na falta, né? O tipo 4, ele tem uma questão com a falta, com a insuficiência, de não ser suficiente. Quando ele está na baixa ali, na personalidade, né? Quando ele está conectado com o seu melhor, ele é extremamente inovador, criativo, ele consegue ser empático com os outros e criar coisas maravilhosas para o mundo. Mas quando ele está muito voltado para si, ele pode se sentir muito insuficiente. E aí, alguém que esteja junto pode trazer visões que ajudem ele a ver a suficiência, assim mesmo. Como é que ele pode estar contente com tudo aquilo que ele tem hoje, aqui e agora, entende? E deixar um pouco essas questões, essas fantasias que vêm muito por causa desse hábito cognitivo, mental e emocional do passado. Mas o grande trabalho é interior, tá? É difícil a gente fazer isso pelo outro, né? Eu falo sempre aqui na Rota, o único sistema que a gente realmente consegue impactar é o nosso, né? Somos nós mesmos. E aí a gente se trabalhando, de alguma maneira, a mágica acontece, porque todo o resto em volta acaba se trabalhando junto, né? Ficou um pouco mais claro? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Então, eu vou falar mais um pouquinho e aí já passo para você fazer a nossa prática. Então, a gente saber que as nossas emoções começaram bem cedinho, né? Tem até uma fala dos nossos professores que diz que a primeira coisa que desenvolve quando a gente está na barriga da nossa mãe é o coração. Então, as emoções vêm desse sistema límbico. Depois de adulto, uma vez que a gente sente um estímulo interno ou externo, o nosso sistema límbico está sempre ligado, ele sempre vai disparar uma reação emocional, seja você da tríade do emocional ou não. Os emocionais têm mais facilidade para lidar com isso. Mas é importante a gente saber que essa emoção, ela vem do corpo. Nós somos seres emocionais, mas nós não somos as nossas emoções. Né? Então, a gente saber de que a gente não precisa agir com raiva ou agir com tristeza, assim como a água pode estar gasosa, pode estar sólida, mas ela é água. Então, a primeira coisa que você precisa saber, para quem principalmente é dos emocionais, é que é uma dádiva do ser humano o pensar, o sentir e o decidir. Você decide como agir, como tomar decisões. E aí, para que você consiga desenvolver essa inteligência emocional, que acho que devido às escolas que a gente estudou, a forma como fomos criados nessa sociedade mais ocidental, aqui muito voltada para o mental, isso acabou sendo muito pouco valorizado, né? Os emocionais, que nem eu falei ali que meu filho, quando eu falei que ele era mais instintivo, ele ficou puto, assim, ficou na hora, ele se armou e falou, como assim? Então, assim, parece que quem tem mais essa dominância emocional é menos inteligente. Não, não é isso. A questão é como que você consegue desenvolver as outras partes do seu corpo, né, do neocórtex, para não agir de forma tão emocional. Então, imagine que tem uma cobra ali. Agora, você olha, tem uma cobra ou uma aranha. Aqui em casa sempre tem aranha. O que acontece? Eu estava aqui sábado, deitada aqui no chão, fazendo um curso o dia inteiro. De repente, eu olho para o lado e vejo uma aranha. A primeira coisa que vem é o meu reptiliano, eu sinto um susto. E aí eu vou para o sistema límbico, que vai disparar um alerta, e aí vai vir uma sensação, uma emoção de medo. Mas aí o meu neocórtex é o que processa. Cobra,
mas medo me dá um sentimento de ameaça. Então, eu estou me sentindo ameaçado. O que eu faço com isso, né? Aí eu fiquei observando, agora que eu estou, né, querendo desenvolver o meu lado mais racional. E o que eu vou fazer agora que não vou agir por instinto e nem pela emoção do medo? Eu simplesmente fiquei ali um tempo olhando para aquela aranha e vi que ela estava meio mortinha e chamei alguém para me ajudar a tirar ela dali. Então, essas emoções, quando processadas pelo neocórtex, essa ameaça que se tornou medo e eu consigo racionalizar ela de uma forma calma e tranquila, com o tempo, gera uma ação construtiva. Tá? Então, assim, a gente pode achar que é controlado pelas nossas emoções, mas a gente não é. Inclusive, a gente consegue, através dos nossos pensamentos e sentimentos, condicionar emoções também. Tá? Então, é uma via de duas, sei lá, é uma estrada com duas vias, sei lá como é que fala essa frase. Então, no fundo, esses tipos, eles, para se desenvolver emocionalmente, diz muito a respeito de como que você vai agir e se comportar a partir de um estímulo emocional que você recebeu. Tá? E esse estímulo emocional, normalmente, vem com uma reação bioquímica no corpo. Né? Emoção vem do latim e vem do emovere, significa movimento para fora. Quando você consegue perceber exatamente o que essa emoção que está saindo de dentro de você, indo para fora, te diz, você consegue ter uma ação mais consciente. Toda emoção tem uma assinatura bioquímica e física no nosso corpo. Então, quando a Débora, foi a Débora que falou assim, me deu um calorzinho aqui. Você está consciente dessas reações bioquímicas, é o primeiro passo para você se desenvolver em direção a essa maturidade emocional, tá? Por exemplo, quando eu fico, sei lá, muito brava, eu chego até enjoo, assim, pega aqui na minha jugular, que parece que trava tudo. Então, é bacana vocês começarem a se auto-perceber. Até queria que vocês agora, antes da gente fazer a meditação, escrevessem no papel o que eu estou pensando nesse momento, ao ouvir tudo isso, que pensamento vem. E aí depois escreve qual é a sensação física que você tá. Calor, frio, vontade de sair correndo, desligar o computador, esgoelar. Ou tô super bem, tô gostando de ouvir. Enfim, qual é a sensação física que você sente no seu corpo? E aí, por último, como é que você se auto-percebe, assim, olhando para essa sensação, para essa reação bioquímica do seu corpo, da sensação, para esse pensamento que está disparado, depois de ouvir tudo isso, qual é o sentimento? Qual é a emoção presente? Essas 3 perguntas são como se fossem âncoras, assim, que nos ajudam a nos conectar com nossos corpos. E quanto mais consciente do nosso corpo, mais presente a gente consegue estar e mais consciente das emoções e reações eu tenho. Então, já é um tipo de prática, tá? E aí eu vou abrir aqui, compartilhar, estava procurando, achei a flor de Plotique, daí eu já passo para você, Vânia. A gente tendo essa consciência das nossas emoções e dessas chaves bioquímicas que o nosso corpo dispara, a gente consegue começar a nomear para em que direção eu estou indo. Então, assim, se eu estou, de repente, me sentindo intimidada, provavelmente eu estou indo para perto do medo, ou também posso estar indo para surpresa. Se eu estou me sentindo menosprezada, eu vou chegar num lugar de ira ou de repugnância. Então, se eu estou me sentindo otimista, provavelmente algo que me interessa me gera otimismo.
vai me deixar num estado de alegria, estasia. Se eu estou sentindo amor, eu estou mais próxima da confiança e da admiração. Então, a gente começar a trazer nomes para as nossas emoções, sentimentos, a gente consegue criar ações mais construtivas do que destrutivas no nosso dia a dia. Então, acho que esse é um caminho fundamental para esses tipos mais emocionais. Deixa eu ver ali o chat. Felipe colocou: diferenças são apenas diferenças, tudo é distinto e a partir delas valorizadas. Podemos desvendar o sentir e partilhar o amor na complexa e emaranhada bela dança da vida das emoções. A física dos tempos e movimentos das coisas é a base da ciência há séculos. Como não sermos sociedades focadas no racional? A biologia, como centro da ciência, nos traria ao foco a vida e os relacionamentos. Emoção é a reação do pensamento e do corpo. Ela pode ser a reação do pensamento e do corpo, mas ela também pode ser, gatilhada ali pelo teu sistema mais reptiliano também. Ela pode gerar pensamento também, tá? Então, por isso que eu falei que ela é uma via de duas mãos. Obrigada, Felipe, pelas contribuições. Vamos para a prática, então? Uhum. Então, vamos. Então, a gente está trazendo agora nessas segundas-feiras, na próxima tem, a gente continua com o Enneagrama, né, Cláudia? E o objetivo é a gente se conhecendo, né? A gente entendendo o jeitão que a gente aterriza aqui na Terra. A gente fala no nosso programa do Ômega que antes da gente aterrissar, a gente recebe uma mochilinha, ó, você vai experimentar ser, sei lá, desse tipo, desse signo, você vai ganhar uma família assim, você vai para tal cultura, enfim. É como se a gente tivesse uma mochilinha de oportunidades de desenvolvimento, vamos dizer assim, uma mochilinha de qualidades que a gente veio para manifestar e para experimentar. E conforme a gente vai entendendo, né, a Cláudia está trazendo os modelos arquetípicos na perspectiva do Enneagrama, conforme a gente vai entendendo o nosso tipo, e entendendo esse tal desse ser humano, a gente vai aumentando a nossa tolerância, a nossa paciência, vai sendo mais capaz de perdoar também, de ter compaixão, que a gente vai entendendo, né? A gente vai se entendendo e vai entendendo o ser humano também. Então, quando a gente observa o nosso jeito de reagir, principalmente, o nosso temperamento, a gente já está ali no caminho da transformação, porque a gente consegue observar os nossos padrões, né, de um modo reflexivo e assim fortalecer o nosso observador interno. Hoje a gente está falando da tríade do sentir. Vou pedir para vocês se acomodarem aí nas cadeiras, quem se sentir à vontade, fechando os olhos. Você pode inspirar e expirar lenta, longamente. Vai percebendo a sua respiração. Você percebe a sua respiração, o seu cardíaco. E assim, a gente vai se conectando. Você percebe os seus pensamentos. Quais são as memórias, as lembranças? O que te vem à mente nesse instante? O que aconteceu hoje, logo que você acordou? Ontem, na semana passada?
nesses últimos meses. Inspire e expire lenta e longamente. E deixe vir agora todas as questões do futuro, visualizações, planejamento, tudo que diz respeito ao futuro. E percebendo a sua respiração, agora deixe ir a necessidade de pensar e simplesmente perceba o presente. Sinta o presente. Onde você está? Onde está a sua atenção? Onde que você coloca a sua atenção quando você está fora do piloto automático? Todos nós temos um tipo de estrutura interna e para chegar à presença profunda é preciso uma vontade de aceitar profundamente o nosso jeito de ser, de reagir, o nosso temperamento e também os obstáculos que nos impedem de chegar nessa presença. Coloque a sua atenção nisso. Você pode focar a sua atenção na sua testa, no seu peito, no seu plexo solar. E agora, acompanhe até onde a sua respiração vai. Sinta onde você está. Sinta um suporte estável do seu corpo que apoia a cadeira, o chão. Sinta o seu corpo e perceba novamente a sua respiração. Perceba o silêncio, o vazio. Esse vazio que é estar fora da mente condicionada. Fique presente na sua respiração. Esse momento é seu. Quem é você sem a sua identidade? Quem é você quando é livre? Esse é o princípio desse grande mapa. Hoje, o mapa que trouxemos foi o Eneagrama. Você fica aí alguns minutos e se vier mais algum pensamento, deixe ir. Presta atenção na sua respiração.
Foque apenas na sua respiração, na sua presença. Se lembre onde você está e quem você é, sem nenhum condicionamento. Fique na sua presença. Respiração é presença. Sinta o amor e a bondade de se observar nesse momento, com consciência. Respire na sua consciência. O primeiro movimento em direção à sua essência é dar esse passo de se observar, de perceber seus padrões e condicionamentos. Quando somos afetados pelo externo. E aí a gente vai voltando. Pedir para vocês fazerem mais uma respiração. E aí a gente vai abrindo os olhos e você pode se conectar com alguém aqui desse grupo. E a gente volta. Cláudia. A gente podia responder aquelas 3 mesmas perguntas agora, depois dessa meditação. O que eu estou pensando? Qual é a sensação física? Qual é o sentimento nesse momento agora, aqui e agora? E aí percebe o que mudou. Se é que mudou. A gente saber os nossos padrões, tanto de vícios emocionais quanto de hábitos cognitivos, faz com que a gente amplie a nossa escolha. Então, o tipo 2, cada vez que vê bloqueando suas próprias necessidades, colocando os outros em prioridade, saber que isso é um mecanismo de defesa, você olhar para isso e buscar entender do que você está fugindo, né? Por que é... Eu tenho uma coach tipo 2 que ela é a que mais transfere o horário. Ela nunca está disponível, porque provavelmente ela tem outras pessoas para atender. O tipo 3, quando se vê criando identificação com o que faz, então o tipo 3 é aquele muito realizador que faz o tempo todo, também olhar para isso e se perguntar do que eu estou querendo me defender, né? Um mecanismo de defesa é a realização, é o fazer. Você saber que isso é um padrão condicional. Ai, obrigada, Felipe. E o do tipo 4, o mecanismo de defesa é criar histórias e fantasias para explicar os seus desafios. Então, quando você se vê criando muita historinha, chegando até a fantasiar, olhar para isso como um condicionamento, um mecanismo de defesa. E aí, buscar a motivação que está por trás, o que está fazendo eu agir dessa forma, a gente amplia aquela reação construtiva diante da vida, a favor da vida. Se outras pessoas quiserem trazer como check-out, como o Felipe trouxe ali,
Como é que tá agora? Aqui e agora?